para falar do ensino religioso. É um momento bastante feliz para mim, né? Me sinto realizada agora, porque eu tenho um trabalho no ensino religioso há 23 anos e não tinha tido oportunidade de chegar até aqui. Já trabalhei com formação de professores em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Manaus, Minas Gerais, mas ainda não tinha chegado até aqui. E agora é uma alegria ainda maior chegar aqui e chegar num curso, né, de Ciências das Religiões como objetivo, tendo uma licenciatura, desejando formar professores de ensino religioso. Eu venho aqui também com a alegria de ter a oportunidade de trabalhar com o professor Marinilson, que deve ser lembrado aqui agora, como a professora Maria José já lembrou, como alguém que há muito tempo, dentro das ciências das religiões, também vem se dedicando ao ensino religioso, né? Continuaremos esse ano com o grupo de estudo que o professor já tinha aqui. Mas eu queria dizer um pouquinho da experiência, né? Rapidamente, eu brinco com os alunos quando eu vou falar nisso, eu digo assim, gente, quando eu nasci, né? Não é tudo isso, mas assim, é menos. Então, dizer assim, eu comecei como professora, na verdade, de filosofia e ocasionalmente de história. Digo ocasionalmente, quem é professor de escola pública sabe o que isso significa, né? Então, assim, aí, desse trabalho, eu fui chamada para a escola confessional para trabalhar com ensino religioso. Comecei o trabalho com ensino religioso, fui durante algum tempo, e em seguida já fui chamada para assumir coordenação, depois assessoria e, para resumir, eu cheguei a uma associação em São Paulo que se propunha a preparar professores de ensino religioso. Foi isso que eu fiz até hoje. Então, há 16 anos eu faço formação de professores de ensino religioso. Em São Paulo, todos os cursos que nós tivemos lá, seja na PUC, seja nos Salesianos, seja na escola pública, eu estive como professora das disciplinas de didática e currículo de ensino religioso. Por que eu estou chamando isso? Porque eu queria dizer para vocês que foi a partir dessa experiência, como professora e como formadora de professoras, que eu cheguei ao mestrado. Meu mestrado foi em educação e a tese As Fontes do Ensino Religioso. Minha tese está no laboratório, no Observatório da Laicidade do Estado. Existe um site, esse observatório é formado por professores da USP, da UERJ, da UFF, e eles, digamos assim, dentro do tema de ensino religioso, selecionaram os trabalhos que não tinham cunho religioso e colocaram lá dentro dos trabalhos então que eles listaram. Chamo a atenção para isso porque a minha dissertação de mestrado, ela tinha nas fontes do ensino religioso a preocupação de olhar também para aqueles que não aceitam o ensino religioso. E isso é bastante importante porque eu costumo dizer que quem é contra nós pode nos dar muita luz acerca do que nós devemos melhorar. Então, o grupo que não aceita o ensino religioso, ou os ateus também, porque não é só ateu que não aceita o ensino religioso, mas enfim, são grupos importantes para a nossa reflexão. O doutorado eu fui fazer na PUC de São Paulo, já em Ciências das Religiões. E é aqui que então eu me encontro mais uma vez agora, já na ação como professora, como docente aqui nesse departamento. Aliás, recentemente concursada para a área de ensino religioso aqui. Então, eu queria dizer o seguinte: de tudo, das questões políticas, né, acerca do ensino religioso, com elas eu também me envolvo, na medida em que eu tenho também um trabalho com a OAB de São Paulo, com a Coordenadoria de Direito Educacional. E me envolvo também porque eu sou presidente da Associação de Professores e Educadores em Educação e Religião. Esses grupos
grupos tentam se unir, obviamente aos já existentes, né, entre eles o FONAPER, no que concerne às discussões políticas, né, do ensino religioso. Mas, até por uma obrigação do meu trabalho, eu aqui gostaria de dar um enfoque preocupada com as duas últimas bandeiras que o professor Carlos André colocou aqui, que são aquelas relativas aos conteúdos de ensino religioso. Então eu pensei a minha fala dividida em duas partes bem breves. Numa primeira parte eu queria falar algo sobre, do ponto de vista do ensino religioso, e aí eu gostaria de passar um pouquinho pelo problema do conteúdo e passar um pouquinho sobre as controvérsias do ensino religioso no Brasil e na legislação. Num segundo momento, eu queria falar um pouquinho das controvérsias acerca das ciências das religiões, de modo a chegar à constatação da necessidade que nós temos de uma epistemologia para essa disciplina. Então, do ponto de vista do ensino religioso, eu achei interessante porque a professora Maria José falava da questão de encontrar nos currículos da escola pública o tema religião. Eu estou lembrando de uma das primeiras obras de uma coleção da editora Vozes, do Wolfgang Brühl, O Ensino Religioso na Escola. Nesse livro, o Brühl conta uma história que eu acho muito significativa. Ele diz o seguinte, que um professor assumiu as aulas numa escola já em andamento, e quando ele pegou o diário de classe, tinha lá o tema Maria. Maria Nossa Senhora, né? Então, aí, quando ele viu aquele tema, ele fez o quê? Olha, vocês já vão imaginar que ele foi trabalhar, então, a crença em Nossa Senhora, né? O cristianismo, o catolicismo e tudo mais. Não. O professor, já dizia o Brühl em 1992, toma um caminho totalmente oposto. Ele pega, divide a turma em grupo, e daí os grupos vão fazer as seguintes pesquisas. Um grupo vai pesquisar sobre quais são, quem é afinal, que acredita em Nossa Senhora. Outro grupo vai pesquisar por que naquela cidade Nossa Senhora era tão importante a ponto de ter todo mês de maio as coroações de Nossa Senhora. Outro grupo ia estudar quais são as outras religiões que não acreditam em Nossa Senhora. E um quarto grupo ia estudar sobre o papel da mulher nos dias de hoje. Eu não estou falando isso para dizer o seguinte, o que é possível fazer com o mesmo nome no currículo. Então, nesse mundo de meu Deus, que eu pouco conheço da Paraíba, mas posso dizer que conheço muito de outros lugares, ou um pouco de outros lugares, eu vi muitas experiências e principalmente a diferença que há entre as experiências. Então a gente tem por aí de tudo. A gente tem escola pública que faz um trabalho tão católico que eles deviam realmente ganhar menção honrosa do Papa. Nós temos colégios católicos que fazem um trabalho tão laico que eles deviam ser expulsos pela igreja, né? Então, nesse sentido, a experiência ela é em si controversa, né? Nós não podemos dizer que o ensino religioso é isto no país. Outro dia mesmo, essa semana, numa turma que eu não vou dizer qual é, que está muito presente aqui, eles estavam, houve um pequeno atrito lá entre duas colegas, porque uma fazia uma leitura dos professores e do trabalho aqui na Paraíba, e a outra fazia uma outra leitura totalmente diferente. Mas quando a gente foi investigar, os endereços eram diferentes. Portanto, as práticas do ensino religioso, como aliás a professora Maria José mencionou antes, elas são diferentes em todos, de lugar para lugar. Desculpem que esse é o momento que a cegueira complica a voz. Eu preciso do óculos, e o óculos bate no microfone, a vida é complicada. Então, agora, de modo que a gente pode ver então que o problema do ensino religioso está na formação, na
diferença de abordagem e está também na questão de conteúdo. E isso é uma coisa muito interessante. Até algum tempo atrás, nós pegaríamos, por exemplo, para citar uma autora que é do Observatório da Laicidade do Estado, a Roseli Fishman, professora da USP, atualmente coordenadora também da Faculdade Metodista. A professora Roseli Fishman era uma intelectual fortemente contrária ao ensino religioso. Hoje, o que a Roseli Fishman está admitindo é que o que precisa ser visto é o que se faz com essa disciplina. Ou seja, até mesmo ela está chegando à questão de que é preciso se rever o conteúdo dessa disciplina, né? A Débora Duprá, que no ano passado já tinha, já é procuradora-geral, era substituta na ocasião, já tinha então feito parte de toda essa polêmica, né, acerca da inconstitucionalidade. Ela defende claramente que o ensino religioso nas escolas pode ser possível e deve, né, e ela mesma levanta no seu texto a possibilidade de, inclusive, o Estado se tornar laicista, no sentido de que defende tanto a laicidade que esquece que existe a religião, né? Isso é um ponto importante, eu acho, que a Débora Duprá coloca, porque nós temos, já que o Estado é democrático, há de se respeitar os dois lados, os que creem e os que não creem. Então, nessa perspectiva, eu que era infeliz, porque quando eu estava quase terminando o doutorado, eu achei que o ensino religioso ia acabar, e com ele o meu objeto de estudo, fiquei feliz depois de verificar que hoje fica claro para grandes representantes, inclusive do pensamento nacional, quer seja jurídico, citei aqui Débora Duprá, quer seja intelectual, citei aqui Roseli Fishman, defendendo e já dizendo que o ensino religioso precisa retomar quais são os seus conteúdos, de modo a ser compatível com a laicidade do Estado. De modo que essas autoras vão indicando para nós algo que nós já podemos ver. Você, ao pegar a legislação do ensino religioso de todos os estados do Brasil, o que você vai ver são dissonâncias, né? A legislação, eu digo assim, já pela de São Paulo, que eu estudei mais diretamente, elas são colchas de retalho. Haja visto que o FONAPE, por exemplo, é reconhecidíssimo por ter feito do ensino religioso uma disciplina mesmo. Agora, o que acontece com o FONAPE? O ensino religioso tornou-se uma disciplina, isso está aí colocado, porém, como já foi dito aqui, os parâmetros curriculares não foram aprovados pelo MEC. Isso significa que não se sabe ainda nesse país o que fazer com o ensino religioso. Do ponto de vista legal, voltando àquela situação, vale dizer que há tanta indefinição, há tanta ambiguidade, que inclusive o ensino religioso é de oferta obrigatória para as escolas e de matrícula facultativa. Ora, se entende que a matrícula é facultativa, é porque o ensino religioso não está sendo visto como disciplina. De tal modo que eu, como profissional que fui do ensino religioso e hoje formadora de professores, eu diria, minha maior preocupação é matrícula facultativa. De modo que buscar uma epistemologia para o ensino religioso, organizar o que é o conteúdo dessa disciplina, é extremamente importante para que as lutas que foram aqui enumeradas sejam de fato felizes, né? Que a gente possa ter, afinal, um ensino religioso que considere as diferentes formas de crer, o não crer e tenha um conteúdo adequado. Agora, para isso é preciso perguntar, para que ter ensino religioso na escola? Muito do que se faz hoje em ensino religioso pode ser feito em outras disciplinas. Eu sempre digo assim, se a gente fizer a pergunta, o que é que somente o professor de ensino religioso pode dar?
a resposta for, e os outros podem fazer, ética, valores, se a resposta for essa, não há sentido para ter ensino religioso na escola. Depois, fico ainda, gostaria ainda de deixar então, falava do papel do FUNAPER instituindo o ensino religioso como uma disciplina, mas hoje eu acho que fica a pergunta, podemos dizer que o ensino religioso é uma disciplina? Se é uma disciplina, o que é que ele tem a ver com a escola? De repente, na escola inteira, todas as disciplinas têm prova, menos o ensino religioso. É esquisito, né? Que conhecimento é esse que não pode ser aferido? Bem, e por último, do ponto de vista legal, como é que fica essa situação de ser de matrícula facultativa? Quando é que os legisladores vão, afinal, entender que se é uma disciplina tem que ter parâmetros curriculares, se tem parâmetros curriculares, tem que ter, não pode ser de matrícula facultativa. E caminhando já para o encerramento, queria eu fazer uma fala realmente breve, eu queria colocar a problemática, então, das ciências das religiões. Então, quando eu fui para a PUC de São Paulo fazer ciências das religiões para responder à situação do ensino religioso, eu percebi o seguinte, quando nós entramos na ciência das religiões, nós estamos diante de um espectro. O próprio fato do nome ser no plural significa que eu vou entrar em contato com muitas ciências. Agora a questão é, quais são as ciências e a partir de que referencial eu vou me organizar para retirar aquilo que possa iluminar o ensino religioso especificamente? Então, dizer como é uma bandeira do FUNAPER e a qual eu particularmente questiono, não com a vontade de dividir, mas com a vontade de somar, como o professor Carlos André disse no começo, eu questiono o seguinte, como é que nós abrimos uma bandeira de que os cursos de ciências da religião são responsáveis para formar o professor de ensino religioso, se nós não discutimos antes questões absolutamente importantes, como, primeiro, que ensino religioso é esse? Qual é a finalidade desse ensino? Que temas ele vai trabalhar? E agora, se essa é a finalidade, se esses são os temas, quais são as áreas dentro do ensino, dentro das ciências das religiões, que vão iluminar esse professor no seu trabalho? O que vejo é que a gente vem para as ciências das religiões e fica diante de um espectro gigantesco e acaba se perdendo. Foi assim quando eu pesquisei. É claro que hoje não é dia de a gente dizer respostas, É dia de a gente levantar a problemática. Contudo, eu queria deixar aqui sinalizado que a minha preocupação com epistemologia resultou numa tese de doutorado que tenta pontuar um pouco como qual seria o lugar dentro das ciências das religiões para a formação do professor de ensino religioso. E como tudo na área da educação, a Maria José e os colegas, claro, com certeza aqui da mesa vão concordar comigo, mas é porque a Maria José é educação básica, Maria José? A grande questão é a seguinte, na educação tudo é assim, a gente vai fazendo e vai pensando conforme dá, Então, assim, eu queria dizer que esse ranço da educação, eu estou trazendo para a universidade, na perspectiva de que eu tenho trabalhado com as turmas, nós temos trabalhado esse ano em especial agora com os estágios, e a gente tem feito disso um laboratório onde a minha principal vontade é de que realmente nós consigamos, dentro das ciências das religiões, pessoas competentes para ajudar esse grande grupo de professores interessados, gente que batalha, gente que está aqui hoje à noite me ouvindo, e que precisa de alguma resposta para o que fazer. É mais ou menos assim, agora que você tem o ensino religioso, o que fazer com ele, Então, fechando a minha conversa, dizer que, do meu ponto de vista, essas questões legais, essas questões políticas, por assim dizer, elas têm fundamento, com certeza, é preciso que incorporemos esse tipo de discussão. No entanto, eu fico, neste momento, com o meu lugar de alguém que, como
antiga continua insistindo que é preciso pensar, que é preciso se organizar e que há de se ter uma filosofia da educação, uma filosofia da religião que iluminem essa prática do ensino.